Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer aí o Pascoal, o Zinho, rasgando elogios ao Andréas Pereira. Jogou muito na última partida contra o Fortaleza, fez 2 golaços após entrar na partida e brilhou com a camisa do Verdão no Allianz Parque. E agora, foco total no River Plate, quarta-feira, partida de volta da Libertadores da América, na ida 2-1 para o Palmeiras. Antes de soltar o vídeo para a gente reagir aqui no nosso canal, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Pascoal, que rugador! Como disse o treinador do Palmeiras, não tenho nada a ensinar. Ele já chegou pronto. Já chegou pronto, é óbvio que já chegou pronto. O primeiro tempo do Fortaleza foi muito legal. O jogo foi no primeiro tempo e completamente diferente na etapa complementar. O Palmeiras faz a diferença. O Andréas Pereira com 2 golaços. Eu coloco como golaços. Não teve falta coisa nenhuma nesse lance aí, né? O jogador do Palmeiras se machuca sozinho. Ele acaba... Everton faz 2 grandes defesas. Tentou salvar, o Gia ainda se atira na bola, mas não consegue tirar. Vai começar o show do Andrés aí, ó. Não, aí ainda o gol do Sousa. O Sousa pega essa... de jeito na bola. Como Zinho, era gostoso pegar na bola também. Era gostoso pegar na bola assim, fala a verdade, Zinho. Bonito. Aí o André já começa com esse golaço. Me chuta. Como diria José Silvério, a bola pedindo me chuta. Ele encheu o pé. Encheu o pé. E aí tem mais, né? Ele faz mais outro golaço. Dá uma olhada. Mas que não põe nem força na bola. Não, ele dá... jeito. Ele dá aquela tacada de sinuca que é para evitar a bola subir. Olha que... Para evitar a bola subir, ele dá uma tacada de sinuca. Bonito de ver. Voltar o efeito. O Palmeiras fez um ótimo jogo no segundo tempo, mas no primeiro tempo foi bem taco a taco. Fortaleza perdeu força. Lamento, o Fortaleza está num momento que é preocupante. Mas, não Pascoal, gostaria de ver o Fortaleza nessa situação. Eu não consigo entender, Marcelo Paz. O momento está difícil, está complicado. Aí nada contra. Ele traz o Palermo, que não conhece o futebol brasileiro, não conhece... E não tem nenhum histórico rico como histórico, não tem nada. Traz o Palermo. Sério. Foi o segundo jogo do Palermo, né? Foi. Sim. E agora primeira o próximo derrota. E tem a obrigação já no próximo jogo aí de conquistar os 3 pontos, né? Tetra, querido, muito obrigado pela companhia. Amanhã estaremos juntos novamente. Até amanhã. Digo mesmo para vocês, amanhã 18 horas, né? A gente tem que perguntar pro Zinho se ele vem, né? Não é assim. O título foi quando o Palmeiras venceu o Fortaleza por 4-0. Em campo estavam o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Rony, Gustavo Scarpa, Dudu e Hendrick lá na frente. É claro que tem as variações, tem os jogadores que entraram no meio do jogo. Seria impossível a gente fazer um campo com todos os jogadores aproveitados pelo Abel. Se a gente for... O 11 do Palmeiras de 2022 tinha o Rony como centroavante e o Mike fazendo esse lado direito. Porque o Veiga também se machucou naquela temporada e não conseguiu terminar o ano de 2022. Então esse era o time base do Palmeiras, neste caso contra o Fortaleza. O Hendrick começou a ganhar certo espaço ali no elenco. Aí, então esse é o time de 2022. Se vocês quiserem falando alguma coisa, vocês podem falar à vontade que a gente já vai montar o próximo. O Scarpa jogou demais nesse campeonato, né? E houve até uma crítica no sentido de por que não renovou? O Scarpa queria ir embora. Ele queria ir embora. E o Palmeiras até, por meio da presidente, Leila Pereira, abriu mão de ganhar dinheiro em cima do Scarpa para mantê-lo até o fim da temporada, né? E não ganhou a Libertadores, aliás, foi eliminado na semifinal pelo Atlético Paranaense, mas era um time muito forte. O de 2022 era um time muito forte, muito baseado na grande performance do Scarpa. E vale lembrar que o Abel demorou, na minha opinião, mas a gente vai chegar em 2023. Vamos lá. E o Dudu também, né? Jogando bastante. Ele, nessa época, ainda era amigo da Leila. Não tinha a história do VTNC. O VTNC foi depois. Vou trabalhar no Cruzeiro. Vou trabalhar no Cruzeiro, veio depois. Vamos colocar de 23, Palmeiras campeão.
E aí, a gente pega como recorte o jogo contra o Cruzeiro, que foi o jogo do título, 1-1, né, no finalzinho do campeonato, pontos corridos. Palmeiras tinha o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo, zaga com 3. Veja que já tem uma pequena diferença ali. Richard Rios, Zé Rafael, Mike, Rafael Veiga e Vanderlan, Hendrick e Breno Lopes. E aí, Léo, já tem uma pequena diferença, quer dizer, pequena não, uma grande diferença jogando. Nesse dia aí, Piquerez desfalque, né? Ele era o titular. Lateral esquerdo, titular do Palmeiras, né? O Vanderlan sempre foi um jogador de composição de elenco, um reserva e tal. Mas acho que era meio isso. Um time que ganhou esse desenho na reta final do campeonato, depois que o Palmeiras foi eliminado pelo Boca Juniors da Libertadores, o Abel tentou encontrar algumas soluções e o que ele armou ali era o Veiga, saindo de uma posição mais avançada, quase jogando como um falso 9 em muitos jogos, para que ele abrisse o espaço para Hendrick, que saía da direita para dentro, e o Breno Lopes, que fazia o mesmo movimento da esquerda para dentro, com os laterais do Palmeiras passando bastante nesse caso. E aí tem o seguinte, né, Jameli? Hendrick, futuro melhor jogador do mundo. Hoje ninguém fala do Hendrick mais. Que coisa impressionante. Aparece o Estevão, né? Aqui no Brasil a gente esqueceu rápido o Hendrick, né? E lá no Madrid ele começou bem, começou muito bem na seleção, né? Teve aqueles 2 jogos, né? Contra a Inglaterra e a Espanha, que ele arrebentou, jogou bem e de repente muda. Faz parte, né, cara? Faz parte. Eu não falei nada ainda desses 2 porque eu gosto mais do de agora. Mas esse de 23 tem 2 particularidades. Eu queria fazer 2 comentários em relação a esse time de 2023. O Palmeiras foi campeão brasileiro porque o Hendrick colocou o campeonato no bolso na reta final. Exato. O Hendrick jogou demais. E acho que o jogo que simboliza isso é a partida contra o Botafogo, a virada. Certeza. No Newton Santos, né? Também conhecido como Engenhão. E o Hendrick também evidencia o que para mim foi um erro do Abel na Libertadores, com o próprio Hendrick. Eu acho que o Hendrick deveria ter sido mais utilizado, deveria ter sido titular naquele jogo contra o Boca Juniors, acho eu. Você acha que a gente cometeu um erro de avaliação em relação ao futuro do Hendrick? A gente que eu falo, a imprensa do modo geral, ou mesmo, enfim, os empresários, supervalorizamos o jogador, não? Eu tenho enorme dificuldade, eu até evito fazer previsões. Esse cara vai ser um novo fulano, tal. Ele mostrou futebol aqui no Brasil para ser um cara promissor demais. Que se mostrava muito promissor e eu acho que ele está escrevendo a história dele ainda, não acabou. Vale lembrar que ele opta por ser reserva do Mbappé e está tudo certo. O Mbappé é um dos melhores jogadores do mundo, né? Você fala opta porque em gestão de carreira ele poderia tentar ser emprestado para um outro jogador. Exato, bater na porta do Florentino Pérez e falar, eu quero ser emprestado, eu quero ser vendido, quero jogar na Juventus, por exemplo. Jogar no Borussia Dortmund, jogar na Juventus, jogar no outro time, não, eu vou ficar no Real Madrid. Eu tenho um pensamento, né, que há 2 clubes no mundo dos quais você não sai por livre e espontânea vontade, Real Madrid e Barcelona. O Neymar vai ao encontro até do que aconteceu com o Neymar. O Neymar quis sair, bateu o pé para sair do Barcelona. Aconteceu o que aconteceu. Eu acho que o Hendrick está lá na dele. Vou ficar aqui no Real Madrid, é a maior instituição esportiva do mundo, sou reserva de um dos melhores centroavantes do futebol mundial. Beleza, minha hora vai chegar, tá tranquilo. Né? Uma hora que ele se lesionar e tal. O Mbappé tá jogando pra caramba nessa temporada, não dá para tirá-lo. Se você fosse gestor de carreira dele, você seguiria tipo, não saia do Real Madrid, porque quem tá no Real Madrid não pode sair... Ou, de repente, olha, vai por empréstimo para outro clube. Assino embaixo do Bernard e reconheço firma, cara. Se eu tivesse na gestão da carreira do Hendrick, ele faria a mesma coisa, cara. Daqui a pouco ele vai jogar, cara. Ele é muito jovem ainda, daqui a pouco ele vai jogar. Você tá no Real Madrid, cara. Você tá no Real Madrid que, se você não for campeão da Champions, você vai chegar. Se você não for campeão espanhol, você vai ser o segundo. Você vai estar na mídia. Daqui a pouco o Mbappé se machuca ou fica... Acontece alguma coisa no Real Madrid, vem um treinador novo, ou o treinador que está lá mesmo novo. Muda, né? E aparece um espaço para ele, ele entra num espaço, cara. Eu acho que ele é um baita jogador, muito bom jogador. Eu ficaria no Real Madrid e com calma, cara. Vai com calma, vai ter tempo para isso, ele vai jogar. Cara, tá morando em Madrid, tá tendo uma vida
Não tem que mudar. Acho que ele é um cara nitidamente ainda em desenvolvimento, né? E ele tem que entender, e aí só ele e quem cuida da carreira dele tem que olhar e falar como é que está o meu desenvolvimento de carreira no Real Madrid. Eu estou sendo colocado de lado ou eles realmente me tratam como uma figura importante para o futuro do Real Madrid? Aí só ele mesmo que O que pode aconteceu dizer. com o Casimiro, cara? O Casimiro saiu do Real Madrid, foi pro Porto, mas ele tinha uma cláusula de recompra, né? Então, cara, é a mesma coisa. O Casimiro foi, daí veio o Zidane, colocou o Casimiro e o que aconteceu com a carreira do Casimiro? Exato. Ele jogou no Castilha, diferente do Endrick. O Endrick não foi jogar. O Castilha, quem não sabe, o Castilha é o time B, é o aspirante lá do Real Madrid. Bom, e chegamos ao Palmeiras em 2025, que ainda não ganhou como se esperava. Vamos aguardar um pouquinho em relação a títulos, mas em campo esse time está chamando muito atenção. E aí a gente pegou exatamente a vitória sobre o River em Buenos Aires na semana passada, com Everton, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Evangelista, Aníbal Moreno, Andrés Pereira e Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco Lopes. E aí, Léo, começo por você. Esse time aí ainda tem outros ajustes, aquela coisa que a gente viu contra o Fortaleza, e na sequência a gente já vai mostrar os gols do jogo contra o Fortaleza. Você pode pôr time reserva, pôr o time titular, joga do mesmo jeito e está agradando todo mundo hoje em dia. Acho que a narrativa do começo da semana é de que o Palmeiras, se pegar o Barcelona do Guardiola, compete de igual para igual, e de que o Flamengo tem errado muito e que o Felipe Luiz talvez não seja capaz de conduzir o projeto. Acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O Palmeiras está construindo um bom time, passa por um processo de reformulação, é sempre bom a gente colocar aqui. A nossa tela era muito representativa. Se você observar os 3 campinhos, para o terceiro campinho, que é o de 2025, você tem praticamente uma outra equipe, totalmente diferente, com outros nomes. Então, pouquinho de paciência. O Palmeiras está jogando bem já há algum tempo, tem feito bons jogos, apesar do primeiro tempo o Palmeiras ter dado várias chances ao Fortaleza nessas imagens como a gente está vendo, mas é um time ainda em construção. O Abel achou um plano A, Flaco Lopes e Vitor Roque formando a dupla de ataque, com 2 meias de chegada, os 2 laterais passando, o primeiro volante baixa para fazer um terceiro homem, mas estamos falando de 2022, 2023, 2 times consolidados, times campeões, e esse de 2025 ainda é um time em formação. E aí, Berna, aos 20 minutos do segundo tempo, nós estamos vendo o jogo contra o Fortaleza, o Abel tira o Maurício e o Alain, coloca Vitor Roque e o Evangelista, isso aos 20. E logo na sequência, tira o Sousa e o Facundo e coloca Felipe Anderson e Andrés Pereira, que marca os 2 gols. Tinha colocado o Flaco também, né? O Flaco também. Na primeira leva lá. E aí é o que acontece aqui, ó. 2 gols do Andrés e o Palmeiras deu show, tem dado show de bola, né? O primeiro tempo eu achei muito ruim do Palmeiras. Eu achei que Fortaleza foi melhor do que o Palmeiras, foi mais perigoso. O Everton fez um belíssimo primeiro tempo. Na primeira etapa, o Everton tinha sido o cara do jogo. Isso mostra como o Fortaleza foi perigoso, mas é aquela coisa, né, Kaká? O Palmeiras entrou com 10 jogadores de reservas, né? O Everton era o único titular, então imaginava-se que haveria uma certa dificuldade. Na segunda etapa, o Palmeiras volta com o mesmo time e melhora muito, melhorou demais. Houve alguma coisa ali no vestiário, certamente instruções do Abel, e o time subiu muito de produção. E me parecia ali claramente que o gol seria uma questão de tempo. Aí o Palmeiras faz 2-1 com o Sousa, né? E aí há essa mudança, essa tríplice mudança aí, essa alteração dos 3. Aí o time, nossa, não deu mais nenhuma oportunidade ao Fortaleza. E depois, quando entra o Andrés Pereira, o Palmeiras melhorou ainda mais com o Andrés Pereira jogando muito bem. Assim, ele teve muito espaço. Não à toa o Andrés Pereira se destaca jogando na posição, na cabeça de área adversária, né? O momento de finalizações das duas é ali na região da cabeça de área adversária, né? Ele jogava no Fulham como um homem atrás do centroavante, um jogador que tinha a prerrogativa de chegar nessa função. Ele não vai jogar assim no Palmeiras, muito provavelmente. Imagina o André jogando mais como foi contra o River Plate, por exemplo, num ponto de partida. Mas ele é muito perigoso naquela posição ali. Ele teve muito espaço. E aí, ele não tem nada a ver com isso, fez 2 gols. E vale lembrar que ele já tem 3 participações em gols em 3 jogos. 1 assistência contra o River Plate, 2 jogos contra o Fortaleza. Me parece um início bem promissor, o do belgo brasileiro.
Pai Jamele de Babaorixá, jogue seus búzios. Aonde vai parar esse time do Palmeiras aí? Eu acho que vai parar longe. Vai parar longe. Longe não, alto, né? Ou vai conseguir... Eu gosto mais desse time de 2025. Para falar daqueles campinhos que a gente desenhou, vocês perceberam que tem 4 caras que estão nos... Um não tá o Piquerez, mas porque não estava naquele jogo, mas era o cara que estava ali. Gustavo Gomes, Murilo, o Everton e Piquerez. Eles estão nos 3 times. Então, a base ali, a defesa, é muito importante. O Gustavo Gomes, para mim, foi o melhor jogador contra o River lá. Jogou demais. Jogou muito. Não foi só pelo gol, mas ele ganhou todos. Foi um absurdo. Ganhou todos. Foram 14 interceptações, foi um monstro. Impressionante. Então, primeiro, eu acho isso daí. E eu vejo que o time de hoje, o Abel tem mais possibilidade, cara. É o melhor elenco disparado. O Andrés Pereira tá chegando, tem o Felipe Anderson que voltou a jogar bem, tem o Maurício, tá? Eu acho que ele demorou um pouco para entender esse time, porque ele não colocava o Flaco e o Tigrinho, não colocava o Flaco e o... Isso foi num momento de exceção até, no jogo contra o Ceará. E parece que foi até meio sem querer. O que aconteceu... Assim, opa! Preciso virar o jogo, vou colocar Caraca, deu certo. E daí encontrou o time. Então eu gosto mais desse time, eu acho que esse time do Palmeiras tem muito para dar ainda. Eu acho que a gente vai ter que ficar aguentando o Palmeiras ali, batendo e disputando final, e disputando semifinal, e brigando por brasileiro, brigando... O que me preocupa desse time do Palmeiras são esses jogos de mata-mata. Os jogos de mata-mata do Palmeiras, eu acho que o Abel ainda falta... ele faz tudo o que tem que fazer. O time faz tudo o que tem que fazer. Só que ele perde algumas vezes esses mata-matas para time pior que ele. E isso pode ser um problema para esse Palmeiras. Mas cada eliminatória tem a sua história, né? Lógico. Por exemplo, perdeu para o Atlético Paranaense, foi eliminado da Libertadores. Porque o Danilo foi expulso. E se jogasse mais 5 vezes, ganhava 4. Foi expulso. Aí, com um jogador a menos, a coisa ruiu. Perdeu para o Boca Juniors. Aí sim, talvez a gente possa discutir aqui o ponto que o Bernard levantou, do Endrick ter sido pouco utilizado na Libertadores daquele ano, mas dentro do Campeonato Paulista o Endrick teve todo o espaço e àquela altura do ano ainda não tinha entregado o que o Abel esperava. Quando ele não entrava, inclusive, como centroavante, né? Ele sempre entrava mais aberto ali pelo lado direito. Exatamente. Então, acho que cada eliminatória tem a sua história. A do Paulistão com o São Paulo também. Sim. Teve alguma... Eu acho que o ponto que o Abel, né? O desafio é esse daí, do mata-mata. Agora, em 2025, para mim, ele tem disparado o melhor material humano, um time ainda em formação e... Com a dupla, eu acho que ele muda totalmente o funcionamento, né? Cara circulando por dentro, não só os 2 atacantes, mas os 2 meias com mais liberdade, tal. O primeiro volante baixando, os 2 laterais passando ao mesmo tempo. Então eu acho que ele desmonta aquela estrutura da Copa do Mundo de Clubes e monta outra totalmente diferente. Isso diz muito sobre a capacidade do treinador do Palmeiras. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras que está em preparação para a partida contra o River Plate, inclusive com muita chuva hoje em São Paulo, o time treinou. Deixa eu trazer aqui notícias atualizadas para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado. Olha aí o Kelvin correndo aí, ó, com forte chuva. Olha a matéria, o Palmeiras treina sob forte chuva de olho no River Plate. Então hoje choveu muito, muito em São Paulo, mas ainda assim o Palmeiras foi a campo, fez o treinamento aí visando a partida de quarta-feira. Quem falou foi o Jefité, e aí na matéria, Jefité celebra a vitória em primeiro jogo como titular no Palmeiras. Jefité foi muito bem como titular, mereceu aí todos os elogios na vitória do Verdão. Trazer mais uma matéria, Palmeiras assume favoritismo ao título do Brasileirão 2025. Então, Palmeiras está na briga, né? Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro devem ir até o final aí brigando por esse título brasileiro 2025. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.